Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Bipopapo. Eu e Márcia Buentes estamos aqui para falar com vocês que hoje a nossa noite vai ser incrível. Teremos a presença do Dr. Fernando Fernandes. Boa noite. Boa noite. Tá me escutando? Boa noite, Márcia. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Boa Eu não noite estou a conseguindo ver. todos. Esse Instagram está um pouco... não sei. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Então, hoje a nossa noite vai ser incrível. Temos um convidado muito especial, o Dr. Fernando Fernandes, médico psiquiatra e conselheiro científico da Abrata, que presta assistência às famílias e aos portadores de transtorno bipolar em São Paulo. Boa noite, Dayana. Eu não estou vendo quem entra. Meu Instagram, a gente tem que fazer uma configuração nele, porque tá tudo errado. Hoje o nosso tema, né, Márcia, é um tema muito interessante. Depressão ansiosa no transtorno bipolar. Uhum. Já chamei o doutor Fernando. Boa noite. Ele já entrou? Não estou conseguindo Vai entrar agora, mandei o convite. O doutor Fernando já entrou. Deixa eu ver. Mandar aqui para ele de novo. Vamos ver. Eu não entendo isso. Eu tenho que configurar. Já mandei o convite para o doutor Fernando. Vamos ver se vai dar certo. Tá com a sua canequinha aí, Luciana Faeda? Não, esqueci de pegar minha canequinha. Deixa eu ver se o doutor Fernando recebeu. Já mandei o convite. O doutor Fernando entrou. É. Acho que o dele está atualizando. É porque agora fica... Hoje apareceu um negocinho, uma bolinha, tipo contagem regressiva para eu poder aparecer. Foi? Foi. Deve ter mudado as configurações no Instagram, né? Que sim. Eu não entendo. Gente, o tema hoje vai ser muito bom. Vai. Ó, eu acho que não está conseguindo. Deixa eu mandar novamente. Eu mandei novamente. Vai dar certo, gente. Sempre é porque o Instagram, dá. às vezes... Sempre dá. O Instagram, às vezes, apronta. Tá vendo? O dele tá carregando. O meu ficou assim, mas foi assim, tipo de 20, 19, 18, foi em contagem regressiva até eu aparecer. Talvez a conexão dele também. Pode ser. Mas para quem tá entrando agora, hoje o nosso convidado é o Dr. Fernando Fernandes, médico psiquiatra da USP e consultor científico da Abrata, de São Paulo, que é uma associação que faz um trabalho maravilhoso com as pessoas portadoras de transtorno bipolar e seus familiares. Já mandei o convite novamente. O Instagram hoje não estava legal. Pode ser uma instabilidade, né, no Instagram mesmo. Pode. O Instagram ele oscila muito também, o humor, né? Tem dias que ele tá bem, tem dias que ele não tá. As configurações também. Eu acho que
ser a conexão dele, né? Eu tive que reinstalar o meu Instagram. Olha, tem um monte de gente entrando. Boa noite para vocês. Um prazer imenso que vocês estejam aqui conosco. Boa noite, gente. Eu não estou podendo ver. Tá vendo? Eu não estou vendo ninguém que está entrando. Eu vou fazer isso. Eu vou desinstalar e instalar para ver se melhora. Tá instável o Instagram. Boa noite, gente. A gente tem que começar a fazer no YouTube, Luciana. YouTube é meu próximo lugar. Aí, mandei pro doutor Fernando de novo. Vamos ver se vai dar certo agora. Então, outra vez o doutor Fernando Pimentel também deu isso, lembra? Deu. E ele fez a live sem nos ver. Ele fez Boa no escuro, noite, coitadinho. Bruna. Que satisfação ter você aqui. Entrou? Doutora Bruna entrou. Ai, tudo bom? Que Nossa, honra tê-la aqui. eu fico muito contente, né? Porque nosso Bipopapo já tá marcando presença toda, quando não é quarta, é quinta. E as pessoas já estão se habituando, né, Márcia? Com certeza. Uma honra tê-los aqui conosco. Gente, a doutora Bruna também é nossa parceira de Bipopapo, uma querida. Parceira de Bipopapo, parceira de paciente, parceira de vida essa daí. É uma querida mesmo. E é tão bom, né, a gente poder fazer um trabalho como esse, que leva informação baseada em evidências científicas para as pessoas. E eu acho que ajuda muito as pessoas a terem uma compreensão maior sobre um transtorno que é tão grave. Ajuda. Ajuda bastante. Bastante. E hoje o nosso tema, gente... A intenção é essa, né? É levar conhecimento, esclarecer dúvidas, né? Das pessoas, ajudar, desconstruir esse preconceito que existe. Os estigmas que tem sobre o transtorno. Ei! Vamos de novo. Tá entrando. Conseguiu? Tá. Agora foi. Agora boa noite, que bom, Fernando. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo. O Instagram está estável, né? Mas porque deu erro aqui, que o aplicativo estava ruim, que eu tinha que apagar a memória cache. Não estou falando. Nossa. Mas agora estamos aí, vamos lá. Ei, cadê a sua colega? Indo ao nosso Bipopapo. Eu estou aqui, você não está me vendo, não? Não, o Instagram não tá bom mesmo, eu só estou vendo a Luciana. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou te vendo. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. Outro dia, o doutor Fernando Pimentel fez também sem ver a Luciana, ele só me via, então não tem problema. Então, gente, o nosso convidado de hoje é o doutor Fernando Fernandes, médico psiquiatra do IPQ da USP e também conselheiro científico da Abrata, de São Paulo, que é uma associação que dá assistência às famílias e também aos portadores de transtorno bipolar. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Ele caiu, Luciano. Ele saiu? Saiu. Ai, meu pai. Mandei de novo. Voltou. Bom, vamos lá. Vamos. De novo, Luciano. De novo. Seja muito bem-vindo ao nosso Bipopapo. E o nosso tema hoje é depressão ansiosa no transtorno bipolar. Eita, isso aí gera muita confusão, esse tema. Vamos lá, então. Vamos discutir. Vamos lá, então, Fernando. Então, você fala... Então, doutor Fernando, você pode falar um pouco das implicações da depressão ansiosa no transtorno bipolar? Porque, assim, essa combinação de sintomas, né, depressivos e ansiosos
tende a piorar o prognóstico e aumentar o risco de ideação suicida, além de dificultar também o tratamento, né? Pois exige uma abordagem cuidadosa para não induzir episódios maníacos, né? Que pode ocorrer com certos antidepressivos. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa implicação. Porque é um tema bastante amplo, com bastante implicação, e a gente pode comentar bastante coisa. Então, eu posso propor assim, que vocês forem me perguntando coisas mais pontuais, aí a gente parte disso para discutir o tema. Porque se eu começar a falar aqui, eu falo meia hora seguida aqui. Fale sobre depressão ansiosa, né? Eu falo meia hora seguida aqui, aí ninguém... Por onde que a gente pode começar a abordar o tema? A depressão ansiosa, né, que se faz presente no transtorno bipolar, ela ela traz muito sofrimento para o paciente, porque ela é a depressão com as preocupações, com a agitação psicomotora, e é uma preocupação praticamente patológica, né, que vem também acompanhada de irritabilidade, sensação de vazio, desesperança, que pode levar a pessoa ao desespero. Então, doutor Fernando, primeiro, a diferença da depressão ansiosa para a depressão unipolar, por exemplo. Tá, vamos lá. Depressão ansiosa, ela é um termo, um especificador, não um termo, é um especificador que nas classificações ela aparece a partir de 2013, com a publicação da primeira versão do DSM-5. A gente já está na segunda versão, está na versão revisada já. Isso. Em 2013, portanto, há 12 anos, surgiu lá o especificador depressão ansiosa. Agora, esse especificador é para episódio depressivo, tanto na depressão unipolar quanto na depressão bipolar. Então, o uso desse especificador pode ser em qualquer episódio depressivo, seja na depressão, seja no transtorno depressivo maior, seja no transtorno depressivo persistente, seja na depressão bipolar tipo 1, depressão bipolar no paciente com diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 e assim por diante, né? Então, não existe uma relação direta entre depressão ansiosa e depressão unipolar ou bipolar. Pode aparecer nas duas depressões. E o que caracteriza, assim, o próprio nome fala, né? O nome em inglês, ele até explica melhor, porque foi traduzido meramente como depressão ansiosa. Mas o nome em inglês acaba explicando um pouco melhor, que é anxious distress, que para se ter uma ideia, assim, né? Quando o navio está afundando, ele manda um sinal de distress. Quando o avião está caindo, ele manda um sinal de distress. Então, distress é mais do que simplesmente depressão ansiosa. Quando saiu o DSM-5 e eu ia dar aula disso, eu traduzia por sofrimento ansioso. Depressão com sofrimento ansioso, né? Mas aí na tradução colocaram como depressão ansiosa, simplesmente. Então é isso, a pessoa está sofrendo com ansiedade. E a intensidade dessa ansiedade pode ser leve, moderada ou grave. E aí a classificação entre leve, moderada e grave normalmente é pela intensidade dos sintomas ansiosos, pelo número de sintomas. Então, quando a pessoa, por exemplo, chega a ficar incapacitada por causa da ansiedade, a gente está num grau mais elevado. Quando a pessoa tem prejuízos mais, ainda consegue tocar a vida, mais moderada. Quando a pessoa tem uma ansiedade mais leve, que não causa tanto prejuízo assim, apesar de causar algum grau de sofrimento, a gente está num transtorno, está num episódio depressivo com características ansiosas mais leves. Então, pode ser leve, moderada ou grave, né? Então, não necessariamente uma depressão ansiosa é grave. Se bem que, em média, né, a pessoa já tem os sintomas da depressão e, dentro do quadro clínico da depressão, tem uma preponderância de ansiedade. E essa ansiedade, obviamente, em média, uma depressão ansiosa é mais grave que uma depressão sem ansiedade, em média. Mas não existe essa regra absoluta, né? Porque a ansiedade pode aparecer com diferentes intensidades. Muito bem. Ansiedade, ela
confere um grau de sofrimento e risco maior na depressão, mas não caracteriza a depressão como uma depressão bipolar. E uma confusão que se faz muito grande é confundir depressão ansiosa com depressão mista. Isso. Eu tenho visto eu tenho visto até alguns pacientes terem essa dúvida, aí eu já até falei, já ando vendo muita coisa na internet, né? Muita gente comenta isso. Então, qual confusão é essa? Se toda depressão ansiosa fosse bipolar, então de 40% a 45% das depressões seriam bipolares, porque é a média que aparece de episódios depressivos com características ansiosas no transtorno depressivo maior. A pessoa só tem um diagnóstico de depressão. De cada 100 episódios depressivos em pessoas que têm o diagnóstico só de depressão, entre 40 e 45 terão características ansiosas. Então, a depressão ansiosa é absolutamente comum. Então, não dá para dizer que a depressão ansiosa é mista, porque a depressão mista aproxima-se muito mais já do transtorno bipolar. Então, depressão ansiosa é depressão ansiosa. Pode ser transtorno bipolar ou pode ser transtorno depressivo maior. Agora, da onde vêm essas confusões? Né? Da onde vêm essas confusões? Vamos lá. Eu fui professor a vida inteira e eu aprendi uma coisa, que às vezes para desfazer o nó da cabeça dos outros, para amarrar o conceito correto, a gente precisa desfazer o nó que está lá dentro, aí a gente pega o mesmo barbante e amarra o conceito certo. De onde vem isso? Que é o seguinte, as depressões unipolares podem ter ansiedade ou não. Vamos arredondar para metade, vai. De 40 a 45, vamos arredondar para metade. Metade das depressões unipolares são ansiosas. Só que essa proporção no transtorno bipolar é muito maior. A maior parte das depressões bipolares são ansiosas. Então, a gente pode resumir dessa forma, né? Nem toda depressão ansiosa é bipolar, mas a maioria das depressões bipolares é ansiosa. Então, essa é uma das confusões, exato. Então, muito mais comumente as depressões bipolares são ansiosas, mas a gente não pode achar que tudo que é depressão ansiosa é bipolar. Primeira confusão que tem que ser desfeita. Outra confusão. E essa confusão está no nível mais básico, eu acho, sabe? Está no nível mais básico. A pessoa confunde, assim, algo que é estatisticamente mais comum como definidor. Então, estatisticamente é mais comum depressão ansiosa no transtorno bipolar, mas depressão pode ser ansiosa no transtorno depressivo maior. Tá? Agora, num nível um pouco mais elevado, qual que é a confusão que se faz? Se você perguntar para qualquer paciente que tem uma depressão moderada grave, fala assim, deixa eu falar uma coisa, se sente agitado, todos vão responder que sim. E não precisa nem ter depressão, não precisa nem ter depressão. O paciente que tem uma ansiedade moderada grave. Se perguntar para ele se sente agitado, inquieto, né? Ele vai falar, sim, eu me sinto agitado, me sinto inquieto. Todo paciente. Se você perguntar para eles outra coisa, se sente a sua mente acelerada, paciente ansioso, qualquer paciente que tem ansiedade, se sente a sua mente acelerada, todos vão responder que sim. No primeiro momento, todos vão falar sim, eu sinto isso, doutora, a minha mente ela é acelerada, né? E aí, quando você vai perguntar, e outra coisa que você pode perguntar, você acha uma pessoa impulsiva? Aí nem todos, mas alguns vão dizer, sim, eu sou impulsivo. E responde desse jeito, assim, ó, meio ofegante, sou impulsivo. Por quê? Porque eu fico ansioso, eu quero resolver logo as coisas, aí eu não aguento esperar, às vezes eu falo mais do que deveria, às vezes eu fico ansioso. Se essa ansiedade se expressa, por exemplo, nos relacionamentos, aí a pessoa, eu não consigo não ligar para a pessoa, não consigo ir atrás, aí eu fico ansioso. Aí se é uma mãe, por exemplo, que é ansiosa com o filho, aí fica muito grudenta, fica ligando para ele, aí ela atribui a esses atos a impulsividade, quando na verdade eles podem até ter um certo grau de impulsividade, mas são motivados pela ansiedade, é para saciar a ansiedade, né? Então, agora soma tudo isso. A pessoa se sente inquieta subjetivamente. E inquietação subjetiva não faz diagnóstico de misto ou de bipolar. Não é um sintoma maníaco necessariamente. Inquietação subjetiva, tá? Mas a pessoa se sente inquieta. Olha lá, está inquieto.
E a tua mente, como é que tá? Ah, minha mente está acelerada. Ah, mente acelerada. Você tem impulsividade? Tem impulsividade. Ah, a pessoa se sente inquieta, mente acelerada e tem impulsividade? Então, isso são sintomas maníacos, são sintomas da agitação maníaca. Então, essa depressão é mista, né? Então, essa é uma confusão num nível já um pouco maior. Porque para a pessoa ter esse raciocínio, ela já, vamos dizer assim, é uma pessoa que no mínimo estudou, sabe? Está tentando fazer uma anamnese correta, está tentando investigar de maneira correta, mas comete esse erro. Porque se você chegar para o paciente, você vê que tipo de atitude impulsiva que ele tem. São pequenos atos que a pessoa tem para tentar saciar a ansiedade dela e aliviar um pouco a ansiedade. Não passa muito disso. Não é aquela impulsividade mais ostensiva e associada a um humor mais elevado, como acontece no transtorno bipolar, num caso maníaco, né? Quando você pesquisa, por exemplo, da mente dela, se isso que ela falou, não, minha mente é acelerada. Você fala assim, fala para mim, ela é acelerada ou ela assim, fica muito remoendo, você fica muito preocupada, as suas preocupações ficam em círculo na cabeça. Aí muitos vão falar assim, eu acho que é mais isso, doutor, não é que é acelerado, é que não para, fica remoendo aquela coisa na cabeça. E Ruminando. ruminando, é uma ruminação ansiosa. E até pacientes não ansiosos, pacientes em depressão, podem falar isso. Podem falar, minha mente está acelerada. Aí você vai ver o que, que é. É uma ruminação depressiva. E, na verdade, não há um psiquismo autêntico, não tem aquelas ideias se sucedendo, aquelas imagens se sucedendo na cabeça fora de controle, entende? Então, muito comumente se confunde mente acelerada com ruminação ansiosa. A dificuldade está que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo também, né? Numa depressão mista ansiosa, pode acontecer da pessoa estar ruminando e muito acelerado, fora do controle e angustiante. Mas, em geral, as pessoas conseguem diferenciar uma coisa da outra. Fala assim, doutor, acho que você falou é verdade, viu? Porque não é que é acelerado, fora do controle, mas é que eu fico com aquela preocupação na cabeça o tempo todo, né? Pessoa, às vezes, não dorme, tem insônia. Aí tem Ih, tá gente que... travando. Opa, Tá travando, não tá? Não, agora está bem. é, a minha internet tá boa aqui. A minha também É, tá. tá oscilando. Acho que é o Então, Instagram que hoje é legal. hoje tá meio zoado essa véspera de feriado, Tá, será? é. Então, são essas coisas que fazem, às vezes, uma pessoa que, às vezes até um profissional ou um paciente que se informa melhor, confundir, né? E aí tem um terceiro nível. Esse terceiro nível já é de profissional muito bem informado no tema. Por quê? Existe uma linha de pesquisadores, ou melhor dizendo, uma linha de pesquisa e um grupo de pesquisadores que eles querem propõe ampliar um pouco o que seria uma depressão mista, incluindo alguns sintomas, como irritabilidade, por exemplo, ansiedade. Então, esses pesquisadores que incluem isso, eles já consideram uma depressão ansiosa, uma depressão irritada, por exemplo, já consideram como sintomas mistos, que seriam já mais próximos do transtorno bipolar. Então, existem muitos níveis em que pode acontecer essa confusão. No ambulatório, lá tem um ambulatório que eu coordeno, que tem uns médicos assistentes, tem pessoas que vão lá para aprender do trabalho, e aí eu costumo dizer assim, ó, aqui a gente segue a classificação oficial, né, que acaba sendo adotada da Associação Americana de Psiquiatria. E assim, Fernando, mas o que você acha dessa opinião desse autor, daquele outro? Eu costumo dizer assim, ó, aquele autor e aquele outro, eles podem ter opinião. Eu não posso. Eu não estou nesse nível de ter opinião. Então eu sigo as diretrizes, né? Então, isso faz com que a gente uniformize melhor a linguagem e gere menos confusão. Então, resumindo ao máximo, porque deve ter profissional que segue a gente, então é legal uma discussão como essa. Mas, para um paciente que esteja vendo esse conteúdo, assim, olha, ansiedade é depressão. Depressão ansiosa é muito comum, descrito desde a Grécia Antiga. Apesar de desde 2013 ter esse subtipo, na verdade, sempre existiu, né? Sempre existiu. E é muito comum
No mínimo, mais de 40% das depressões cursam com ansiedade. E nem por isso o diagnóstico é transtorno bipolar. Então, é um transtorno depressivo maior na vigência de um episódio depressivo ansioso. Uma outra confusão que pode ter, aí numa esfera totalmente diferente, porque a gente está fazendo a diferença de uma depressão bipolar e unipolar, né? Uhum. Seria a questão das comorbidades com transtornos ansiosos, né? Que aí... Mas eu já falei demais, agora eu abro para vocês aí direcionarem um pouco a conversa. E outra coisa, doutor Fernando, por exemplo, quando o paciente chega no consultório, que ele vem com um diagnóstico de depressão maior, mas ele apresenta também essa sensação de vazio, essa desesperança e esse desespero, né? E até com ideação suicida. Aí é feita toda a anamnese e como é que é a linha de tratamento medicamentoso para essa pessoa? Porque tem o estabilizador de humor, né? No caso do transtorno bipolar, mas pode entrar com antidepressivos? Não, vamos lá. Então, você está falando de uma pessoa que está apresentando um episódio depressivo e ela apresenta vazio, desesperança e desespero, né? Isso. Desesperança e desespero são fatores de risco até para a pessoa, às vezes, querer fazer mal a si mesma. Então, precisa muita atenção. Porém, esses sintomas não caracterizam nem depressão ansiosa, nem depressão mista. Esses são sintomas clássicos da depressão descritos desde a antiguidade clássica, né? Então, qual seria o tratamento para essa pessoa? Tem que ver o diagnóstico que está por trás. Eu supus, quando você falou, que seria uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno depressivo maior. Ou ela teria o diagnóstico de transtorno bipolar e estaria na vigência de um episódio como esse. De transtorno bipolar. Ah, uma pessoa que está na vigência de transtorno. Aí o tratamento muda. A gente pode comentar as duas coisas. Então, imagina que essa pessoa já tem o diagnóstico de transtorno bipolar e me aparece com uma depressão com essas características: sentimento de vazio, desesperança e desespero. Primeira coisa que a gente tem que notar: a presença de desesperança é o principal fator de risco. É mais importante até que a intensidade da depressão, principal fator de risco para a pessoa fazer mal a si mesma. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, precisa de um tratamento incisivo. E o tratamento vai ser com medicações que fazem parte do arsenal do tratamento do transtorno bipolar, mas de preferência aquelas medicações que têm um potencial para ter um efeito antidepressivo, né? Vamos imaginar que a pessoa está virgem de tratamento e a pessoa chegou num quadro depressivo como esse, mas tem o diagnóstico de transtorno bipolar, né? E está sem tratamento. Uma medicação muito importante que não pode ser esquecida, principalmente nos casos que tem esse tipo de risco, é o lítio, né? E aí a gente tem que pensar outras medicações que podem ser usadas na depressão bipolar também, como a quetiapina, a lurazidona, principalmente com efeito de proteção no mais longo prazo, a lamotrigina pode ser usada. Mas os antidepressivos, eles não são a primeira medicação que a gente pensa num caso como esse, numa depressão bipolar. Isso é bastante importante, né? Isso. A gente pensa nas medicações que estão do arsenal do lado do transtorno bipolar. Quanto ao termo estabilizador do humor, é um termo que ele é um termo muito, muito usado ainda, mas ele é um termo que está sendo sugerido deixar ele de lado. Por quê? Porque ele é um termo impreciso. Então, Luciana, sim, porque ele é um termo completamente impreciso. O que seria um estabilizador do humor? Seria uma medicação que é usada no transtorno bipolar, mas as medicações que são usadas no transtorno bipolar tem muitas medicações diferentes. Tem medicações que tratam apenas a depressão, tem medicações que tratam apenas a mania, tem medicações que são usadas mais na fase aguda, tem medicações que são usadas mais na fase de manutenção, e tem algumas poucas medicações que podem ser usadas em todas as fases, né? Talvez aquelas medicações que se encaixam mais no termo estabilizador do humor seriam apenas duas, o lítio e a quetiapina, porque em doses diferentes a quetiapina pode ser usada em todas as fases do transtorno bipolar, né? Mas aquela que, por definição, tem o protótipo de estabilizador do humor seria o lítio só. As demais medicações, elas são usadas em uma determinada fase do transtorno, ou pelo menos protegem mais contra um dos polos do transtorno.
Então, por isso que o termo estabilizador do humor... e são medicações, né, Luciana, de classes totalmente diferentes. A gente tem o lítio, que é o único da classe dele, não tem outro semelhante. A gente tem medicações antipsicóticas, e a gente tem antipsicóticos de primeira, segunda geração. No transtorno bipolar são mais os de segunda geração, que podem ser usados. A gente tem os anticonvulsivantes, como o divalproato, por exemplo, e a carbamazepina. E, eventualmente, também pode ser usado os antidepressivos. Então, tem medicação de tudo que é classe que pode ser usada no transtorno bipolar, né? Então, essa classe estabilizadores do humor é um termo que não tem uma conotação precisa, uma definição precisa, e tem várias medicações de várias classes que podem ser abarcadas nisso, né? Por isso que é um termo impreciso que a gente costuma deixar um pouco... existe essa tendência a cair em desuso com o tempo. Mas é isso, importante para quem ouve, né? Se está passando por uma depressão e o diagnóstico é transtorno bipolar, o tratamento são com outras medicações, como o lítio, a quetiapina, a lurazidona, a lamotrigina, e não com os antidepressivos. Quer chamar essas medicações estabilizadoras do humor? Pode chamar, mas tem que lembrar que elas são muito diferentes entre si. Sabe por que essa confusão acontece? Eu finalizo aqui a minha resposta, que eu já falei demais. É porque, por exemplo, eu garanto que já aconteceu isso com você. Um paciente fala assim, doutor, eu ouvi dizer que lamotrigina não engorda. Então, eu gostaria de tomar lamotrigina. Eu ouvi dizer que é estabilizador do humor, lamotrigina. Uhum. Não, mas lamotrigina trata só o polo depressivo, não é para todo paciente, não é em toda fase. Porque daí, esse termo estabilizador do humor, depois ele fala, eu quero um... Pô, doutor, você está me dando divalproato. Esse remédio me fez cair o cabelo. Eu ouvi dizer que tem esse outro estabilizador do humor que não cai cabelo. Por que você não me dá esse? É porque eles são completamente diferentes entre si. Então gera esse tipo de confusão. Por isso que eu acho muito bem-vindo isso, de usar cada vez menos esse termo, né? O que existe é porque não tem um termo que substitua. Como é que se chama o conjunto de medicações que podem ser usadas no transtorno bipolar? Não tem um termo que substitua o estabilizador do humor, né? E outra coisa, doutor Fernando, por exemplo, quando existe muito uma dúvida dos pacientes, porque tem muita informação na internet, né? E as pessoas, muitas vezes, elas já chegam no consultório com um autodiagnóstico. Chegam com diagnóstico mesmo, né? Isso. Mas assim, é diagnóstico feito por um colega ou eles mesmos vêm? Não, feito por ele, pela Google, internet, pelo amigo, por alguém que viu e falou. TikTok, Google, né? Então, alguns já chegam e falam assim, mas se eu estou com transtorno bipolar e o médico disse que eu estou depressivo, então eu preciso do antidepressivo. Eles já falam assim. E eu queria que você falasse sobre a indicação para o antidepressivo por transtorno bipolar e os riscos de uma virada maníaca, dependendo da situação. Bom, isso aí é bastante interessante, né? Tem paciente com transtorno bipolar que fala assim, doutor, você está tão preocupado, você fica perguntando desses momentos que eu fiquei mais agitado no passado, mas isso aí é coisa do passado, foi pouco tempo, isso aí eu não ligo mais para isso, que eu estou preocupado é com essa depressão que não passa, eu não aguento mais. O que o paciente precisa entender é assim, né? Tratar um quadro depressivo no transtorno bipolar é totalmente diferente de tratar um quadro depressivo na depressão. Então, é totalmente diferente. É verdade. Porque a base do tratamento na depressão são os antidepressivos, de fato. No transtorno bipolar são outras medicações, que por falta de um nome melhor, a gente chama de estabilizadores do humor, tá? São outras medicações. Agora, quem trata transtorno bipolar há algum tempo sabe que, inevitavelmente, em alguns momentos e em alguns pacientes, a gente vai ter que lançar mão de antidepressivo. Isso acontece. Então, isso gera uma certa confusão em algumas pessoas. Isso. Os antidepressivos não são o primeiro tratamento que a gente pensa numa depressão num paciente bipolar. Não são. E até a Júnia está falando aqui que teve uma virada maníaca com antidepressivo. E é o que pode acontecer mesmo. Já vi vários. Eu tenho até paciente que fez virada com antidepressivo. E pode acontecer. O paciente pode fazer uma virada maníaca. Então, ele trata a depressão,
paciente sai da depressão, mas entra num estado maníaco, ou entra, assim, num estado misto, que mistura os sintomas da mania com a depressão, que é o pior mundo para o É paciente, verdade. esse tipo de quadro. Agora, a gente precisa levar em conta algumas coisas para tomar a decisão se realmente um antidepressivo pode ser usado. Primeiro, a gente já usou as medicações estabilizadoras do humor que têm efeito antidepressivo, né? A gente já usou, e a depressão não está resolvendo. Outra coisa, a gente olha a história do paciente e é um paciente que não teve episódios maníacos graves. Por exemplo, é um bipolar tipo 2, que teve apenas hipomanias, né? É um paciente que tem uma absoluta prevalência de depressão ao longo da vida e pequenos casos e não graves de hipomania. Um paciente como esse, a gente tende a ser mais permissivo com o uso de antidepressivo, né? Tem pacientes, por exemplo, que têm o diagnóstico de transtorno bipolar e, de fato, têm esse diagnóstico, são pacientes com um diagnóstico de transtorno bipolar, mas que às vezes nem hipomania fazem, aquele transtorno bipolar sem especificação, quando o Aham. paciente tem alguns sintomas que acabam nem configurando um quadro maníaco de fato. Esse paciente, a gente vai tender a ser mais permissivo a usar antidepressivo se isso for necessário. Então, existe a regra e existe cada caso em particular. Como regra, a gente tende a evitar antidepressivo no transtorno bipolar, principalmente como um primeiro tratamento, né? Mas existem pacientes para os quais será necessária a utilização de um antidepressivo. Pacientes com transtorno bipolar do tipo 2, por exemplo, com prevalência de depressão de difícil tratamento, a gente pode lançar mão em alguns casos. Então, resumindo, é preciso sempre muita cautela, é preciso ver como o paciente teve a história da doença dele, um paciente que tem manias graves ao longo da vida, manias psicóticas, internações por causa de mania, esse paciente a gente vai tender a não usar antidepressivo. Já em outros casos que Uhum. teve hipomanias ao longo da vida sem maiores consequências e prevalência maior de depressão de difícil tratamento, a gente vai tender a ser mais permissivo com o uso de antidepressivo. Então, eu resumiria dessa forma. Tem Não, uma pergunta. ficou muito boa a explicação, Ficou. porque tem o paciente ele tem muita dúvida, né, doutor Fernando? Porque como eles leem muita coisa na internet, eles já chegam com o discurso pronto, É, praticamente. eu acho que a informação nesse caso, desculpa te interromper, Luciana, eu acho que a informação nesse caso que ele deve chegar, se ele estudou, é essa. Ah, ouvi dizer que para bipolar não pode antidepressivo, É exatamente isso. né? Sim. Eu acho É, assim, um paciente que não estudou nada vai falar assim, caramba, eu tenho depressão, você fica me tratando com lítio, porque não é antidepressivo, meu amigo toma antidepressivo, toma esse talopram ou qualquer outro, por que você não me dá esse remédio que fez bem para o meu amigo? Né? Eu acho que quem não estudou isso, quem estudou um pouco vai chegar, doutor, eu ouvi dizer que não pode dar antidepressivo. E não é bem assim, né? Como a gente falou, tem alguns fatores que a gente leva em conta para indicar ou não antidepressivo no transtorno bipolar. Isso consta nas diretrizes, né? Para transtorno bipolar tipo 2, está lá nas diretrizes que pode dar antidepressivo sim. Existem alguns antidepressivos que são mais indicados que outros, então, sabe, eu costumo dizer, Luciano, que a informação que tem na internet não é necessariamente falsa, mas ela é superficial, muitas vezes. Né? é exatamente isso. Isso causa muita confusão para o paciente. É. Né? Tem Porque muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, a né? pessoa A está em pessoa tem que sofrimento. saber filtrar. Né? A pessoa está em sofrimento. Ela quer aliviar aquele sofrimento que ela está vivendo. Então, muitas vezes elas acham que elas têm que ditar aquilo que o médico vai receitar. E muitas vezes elas resistem à prescrição médica por achar que é remédio demais. Eu gostaria que você falasse sobre isso, doutor Fernando, porque muitas vezes o paciente fala que está tomando muito remédio, que ele não aceita o diagnóstico porque ele vai ter que tomar um monte de remédios. Embora a gente explique que naquele momento da crise, um certo número de medicamento é para justamente tirá-lo do sofrimento e que à medida que os sintomas forem tendo remissão, que os ajustes da medicação serão feitos, né? Vamos lá, olha.
a grande maioria dos pacientes com transtorno bipolar vai precisar de uma medicação, mais de uma medicação para se manter estável. Então, 60% a 70% dos pacientes com transtorno bipolar precisam de 2 ou até mesmo 3, 4 medicações para se manter estável. Isso para se manter estável. Quando a gente fala do momento da crise, isso aí, quase que certamente, se uma crise está moderada, grave, ele vai precisar de mais de uma medicação para sair da crise, né? Então, então, o paciente não precisa ter esse receio. Isso é absolutamente comum no transtorno bipolar. É mais a regra do que a exceção. O paciente ficar bem só com uma medicação é a exceção, não é a regra, né? Então, esse é um ponto. Muitas vezes, a medicação ou a combinação para tirar o paciente da crise não é a mesma para depois manter o paciente estável. Então, às vezes, precisa de uma medicação um pouquinho mais incisiva no momento da crise, mas depois o paciente pode se manter com uma medicação com menos medicação em dose menor, ou mesmo uma combinação com menos remédios, né? Então, isso pode acontecer. E, além do número de remédios, uma outra questão talvez pegue até ainda mais, Luciana, que é usar remédio para o resto da vida. Porque o transtorno bipolar é uma doença crônica por definição, talvez isso. Às vezes o paciente fala assim, e é uma coisa normal e muito compreensível que o paciente se sinta dessa forma e pense assim. Isso aqui é uma fase, eu vou passar por essa fase. Quantas coisas na vida a gente consegue superar com um pouquinho menos de sofrimento, um pouquinho mais de convicção, porque a gente fala, é fase, vou superar, né? Mas de repente o paciente fala assim, cara, eu estou passando por essa fase, eu estou passando por esse episódio aqui. Mas assim, não vai ser algo que eu vou superar. Eu posso até superar esse episódio, mas a doença eu não vou superar. Eu vou ter que controlar ela pro resto da vida. É chato pensar isso, né? É uma coisa bastante compreensivelmente difícil de aceitar, né? Sim. Por isso que é preciso buscar conhecimento, é preciso buscar compreensão, é preciso conversar com seus pares, por isso que eu indico muito pessoal para a Abrata, para conversar, lá tem a possibilidade de conversar com pessoas, né, que passam pelo mesmo tipo de problema. Exatamente. Não é? Isso é muito legal, isso aí está até nas diretrizes de tratamento, que chama suporte de pares. Pessoas que passam as mesmas coisas que vocês passaram, isso complementa o apoio que o médico dá e o apoio que a psicóloga dá. Eu acho muito legal. Eu coloquei uma caixinha no meu Instagram e vieram 2 perguntas assim. Quais os sintomas que os familiares podem identificar no episódio, no início de um episódio depressivo e como a família pode agir quando há ideação suicida por parte do paciente? São perguntas que os fizeram para mim na minha caixinha de pergunta. Quais sintomas que os familiares, os seguidores, né? Que os familiares podem identificar no início de um episódio depressivo? Então, a depressão bipolar, ela tem algumas características que podem ser, em média, mais frequentes. Depressões bipolares, elas costumam ser mais ansiosas, mais mistas, mais recorrentes, de mais difícil tratamento, mais graves. Mas, assim, quando a gente vai ver os critérios diagnósticos, o modo de identificar depressão dentro ou fora do transtorno bipolar é exatamente o mesmo, tá? Então, o que você vai buscar? Sintomas dos sentimentos e das emoções, como tristeza, falta de prazer na vida, ansiedade, angústia, sentimento de vazio, de desespero. São sentimentos da depressão, né? E muitos outros podem acontecer. Sintomas físicos ou neurovegetativos, como alterações do sono, alterações do apetite, cansaço, aumento de dores pelo corpo, por exemplo, mais preguiça. E alterações da cognição. A cognição, tanto a cognição fria quanto a cognição quente. Desconcentração, raciocínio mais lento, memória recente prejudicada, atenção sustentada prejudicada. E quanto ao conteúdo do pensamento, ideias demais pessimistas, ideias mais fatalistas, visão acinzentada a respeito do mundo e assim por diante. Então, todos esses sintomas ajudam a pessoa a reconhecer a depressão, dentro ou fora do transtorno bipolar, né? E qual era a outra pergunta? Como a família pode agir quando há ideação suicida por parte do paciente?
primeiro, né, estar por perto, ouvir o paciente, proteger e procurar uma ajuda especializada, não deixar o paciente sozinho e protegê-lo. Eu acho que assim, se percebeu já esse risco, né, e o risco iminente, não deixar o paciente sozinho, estar ao lado, ouvir, prestar um apoio emocional e buscar um, uma ajuda profissional o quanto antes, em regime até de pronto-socorro, levar no pronto-socorro se for o caso, né? Não fazer acordos no seguinte sentido, você vai se comportar, tá bom, então fica aí, tal, então fica aí, dorme aí, e amanhã a gente vê o que faz. Não, não se faz. Perceber o risco, em primeiro lugar, tem que estar proteção, E não pode invalidar a fala, né, doutor Fernando, do paciente. Não. Isso para mim é tão evidente quanto respirar, que às vezes eu esqueço até de falar, né? Pior coisa para uma pessoa em sofrimento, em qualquer circunstância, é ter o sentimento dele invalidado. Né? É verdade. Então, valida o sim. Então, ouve a pessoa, porque eu falei aqui, ouça, esteja do lado, ouça. A pessoa não quer falar, então esteja do lado, esteja disponível. Né? É verdade. Mas, assim, muitas vezes, o que fazer é estar do lado e ouvir. Às vezes você não tem que falar muita coisa, né? Está do lado, ouça, valide o sentimento da pessoa, esteja disponível para ajudar se a pessoa assim solicitar. E nos casos de risco, né? De risco da pessoa fazer mal a si mesmo, aí tem que buscar ajuda. Aí que entra aquilo que eu falei. Aí o grau de negociação muda de nível, porque entre proteger a pessoa, né? E às vezes respeitar um sigilo tal, acho que muda um pouco o peso aqui quando a vida está em risco. Com certeza. Né? Então, é o que eu diria para alguém que se é a primeira vez, se você foi pego de surpresa, você não precisa se assustar. Esteja do lado, ouça a pessoa, valide o sentimento da pessoa, preste um apoio. Muitas vezes isso já é suficiente para baixar o risco enormemente e procure uma ajuda profissional se há esse risco. Tá bom? Tá bom. Tem uma pergunta aqui, doutor Fernando. Para transtorno bipolar tipo 2, a bupropiona traz perigo de virada maníaca? Qualquer antidepressivo pode trazer o risco de virada maníaca. Até medicações estabilizadoras do humor com perfil antidepressivo pode existir esse risco, apesar de existir menos, né? Então, o risco sempre existe. Alguns antidepressivos conferem um risco maior do que outros, e a bupropiona é considerada um dos antidepressivos que tem um menor perfil de risco. Então, existe risco? Existe, mas com bupropiona esse risco tende a ser diminuído. É um antidepressivo relativamente seguro no transtorno bipolar, sobretudo o transtorno bipolar tipo 2, né? Porque a bupropiona, nesse caso, é para tirar a pessoa do fundo, né, do poço, vamos dizer assim. Em geral, o antidepressivo no transtorno bipolar é quando já está relativamente resistente ao tratamento. Se bem que a pessoa está falando do transtorno bipolar do tipo 2. E lembrar que no transtorno bipolar do tipo 2 a gente costuma ser mais permissivo para o uso de antidepressivos, né? Porque fica a característica, a predominância é muito mais depressiva do que maníaca, né? Exatamente. Outra coisa, doutor Fernando, por exemplo, como a Márcia falou da questão da ideação suicida. Porque quando a pessoa ela pode chegar no consultório e ela verbaliza isso para o médico, ela chega a verbalizar isso para o médico, por exemplo, no consultório com um psiquiatra? Algumas pessoas sim, outras não. O comportamento suicida é uma coisa que não existe um único padrão, existem muitos padrões, né? E quando a pessoa verbaliza, isso é uma coisa muito boa. Né? A pessoa que está verbalizando, está pedindo ajuda, isso diminui bastante o risco, né? O maior risco está em pessoas que não verbalizam, inclusive elas planejam, vão atrás dos meios e tomam até cuidados para não serem percebidas quanto a esse planejamento. É né? verdade. Então, essas são as pessoas que estão em maior risco. Mas, paciente falando ou não, sempre tem que ser questionado, independente da gravidade da depressão. Tá? Sempre tem que ser questionado. Nos consultórios psiquiátricos ou psicológicos, sempre tem que ser questionado. E eu falo independente da gravidade, por quê?
Porque os fatores mais relacionados ao risco são outros que não a gravidade. Por exemplo, a presença de impulsividade, a presença de desesperança. Desesperança é o principal sentimento associado ao risco de suicídio. E às vezes a pessoa nem está com uma depressão tão grave. Então, por exemplo, uma pessoa que está com uma depressão gravíssima, você pergunta sobre o risco de suicídio, a pessoa fala assim: doutor, de jeito nenhum, eu estou vindo aqui para me tratar. Eu vou ficar bem, eu não sou assim, eu vou melhorar para ser do jeito que eu era antes. Então, isso aqui vai passar, pode ter certeza. O paciente pode estar gravíssimo. Se ele está com esse discurso, o risco é menor. Agora, imagina o paciente que está com uma depressão mais leve, mas você pergunta, que você acha que vai sair dessa? Você fala: doutor, na boa, acho que já foi, que tinha que ser. O que eu tinha que construir já foi. Eu não tenho mais muita perspectiva de nada. Não estou aqui porque mandaram, nem por mim eu nem vinha. Essa pessoa pode ter uma depressão mais leve, mas certamente ela está com muito mais risco, porque ela não denota esperança nenhuma no discurso dela, né? E foi em março, eu tive uma experiência com um paciente meu. Ele foi na consulta com o psiquiatra e o meu combinado com ele era o seguinte: eu já estava percebendo que ele estava muito, muito mal. E eu já havia sinalizado para o psiquiatra dele. E o meu combinado com o paciente foi qual? Quando você sair da consulta, você fala comigo, porque eu quero saber como é que foi tudo. Se houver alguma alteração medicamentosa, enfim. E quando ele fez a videochamada, ele não estava na casa dele, ele tinha ido para outro lugar e já estava tudo preparado. Ele tinha uma ideação suicida. E ele falou para mim que não tinha mais jeito, que ele estava cansado, que ele não aguentava mais o trabalho, que ele não aguentava mais as crises no relacionamento, enfim. Eu acionei todo mundo que eu pude. Eu pedi o telefone da irmã, eu pedi o telefone da mãe, do pai, eu acionei todo mundo que eu pude, inclusive o médico. Graças a Deus, ele foi levado para o hospital, ele passou pela internação, ele não estava fazendo uso da medicação como havia sido orientado pelo médico dele, por resistência mesmo. Ele falou que ele não queria tomar aqueles medicamentos, mas ele ficou internado e a internação ela trouxe para ele a realidade da necessidade dos remédios para ele ter qualidade de vida. Então, tem mais ou menos um mês que ele saiu do hospital e nessa saída eu percebi nele o comprometimento com o tratamento. Ele fez assim uma virada de chave sobre o próprio tratamento, que ele não estava levando a sério, entendeu? Ele tomava o remédio quando ele queria, era mais ou menos assim. Passava meses sem tomar o lítio, por exemplo, e ele desestabilizou. Ele fez 3 crises, doutor Fernando. 3 crises mesmo, 3 surtos em 6 meses. E na terceira, a gente conseguiu a internação dele. Sem tratamento, fatalmente isso vai acontecer. A gente não torce para isso acontecer, né? Eu até falo com alguns pacientes: olha, você está fazendo algo, eu não aconselho, mas mesmo eu não sendo contra o meu conselho, eu torço para dar tudo certo. Mas no transtorno bipolar, sobretudo no transtorno bipolar grave como esse, a questão não é se vai ter uma crise, a questão é quando vai ter uma crise sem o tratamento. Né? É verdade, exatamente. Infelizmente, os pacientes às vezes precisam não, né? Não é esse o termo, mas infelizmente acontece que alguns pacientes só aprendem depois de terem bastante prejuízo, né? O ideal seria aprender antes, logo no início, aprender tudo isso. E tem bastante material que eu recomendo para esse aprendizado. Vê o Bipopapo aqui da Luciana, que traz profissionais bacanas, né? Hoje mais ou menos, mas os outros, Fernando Pimentel, excelente profissional. Vê os canais da Brata. Quem quiser visitar o meu canal, Psiquiatra Fernando Fernandes, tem bastante material sobre transtorno bipolar. Tem esse meu livro da psicóloga Adriana Carneiro aqui, ó. Tem um livrinho. Esse livro tem uma linguagem bem acessível, é um livro bem completo, traz orientação, inclusive, para a família do paciente também. Tem um capítulo que a gente fez com muito carinho, que é para a família. Que é para a família. Eu tenho esse livro autografado por você e pela Adriana.
aonde? No IPQ, Portas No Abertas? IPQ em 2023. Foi no Ah, lançamento. Eu obrigado, tenho até olha. uma foto contigo com a Adriana e o livro autografado. Foi Foi, muito aquele dia legal. foi bastante gente, Foi uma fila muito enorme. legal. Foi Foi muito legal. legal. Olha, gente, e na Abrata também tem as lives, né, doutor Fernando? Ontem eu assisti a sua live. Ontem foi com a doutora Rosilda Antônio, a gente falou se transtorno bipolar tem cura ou não, a gente discutiu Isso, isso, né? foi muito interessante, assim, tanto os seus apontamentos quanto os dela, né? É muita informação de qualidade, eu acho que isso faz muita diferença para as pessoas. Faz, porque evita um sofrimento que nem esse que você falou, né? Exatamente. Ou pode evitar, porque infelizmente, apesar da informação estar disponível, tem algumas pessoas que não aceitam, né? E isso traz muito sofrimento para ela mesma em primeiro lugar e também para as famílias, para as pessoas que amam, né? É, e às vezes a gente tem que, assim, isso é triste de falar, mas às vezes a gente tem que reconhecer os limites da nossa responsabilidade, porque às vezes as pessoas não querem ouvir, não querem seguir um bom conselho, e o máximo que a gente pode é dar informação e estar do lado para ajudar, né? Exatamente. E às vezes, infelizmente, sabendo que a pessoa está correndo risco, né? Isso acontece, né? Às vezes. Mas, gente, doutor Fernando tem um canal maravilhoso no YouTube, eu sigo, né? Eu sou inscrita no canal dele. Tem inscrito aqui, ó? Volta e meia eu estou participando da tua live. Somos inscritos. Ah, obrigado por prestigiar. A Luciana está sempre lá. Eu sempre vejo boa noite lá. Eu leio de todo mundo boa noite. Quem entrar na live e deixar uma boa noite, eu vou ler. A Luciana está sempre lá. Vou começar a deixar boa noite também. Obrigado. Toda live que eu posso, eu tô lá. Porque Obrigado, tá é uma troca muito boa, né? E a gente tá sempre em constante aprendizado, né? Eu falo isso para a Márcia, a gente está aqui nessa troca. Eu aprendo com os médicos, com os profissionais como você, que é um médico incrível. A gente aprende até com os nossos pacientes, principalmente. Na verdade, porque os pacientes são assim os que mais ensinam, né? Eu vejo isso. Assim, por mais que você leia, que você estude, que tudo, o paciente é o seu maior professor, eu acho. No livro é de um jeito, pessoalmente é diferente. É verdade. A gente brinca que tem paciente que não lê o livro, né? Não é verdade? Tem paciente que parece que lê o livro, vem lá igualzinho, mas tem paciente que parece que não lê o livro, não vem tão igualzinho, né? E é muito interessante, né? Então, assim, para mim, essa troca que a gente faz aqui no Bipopapo é benéfica para mim, que eu aprendo cada vez mais, para os nossos seguidores também. Esse espaço foi pensado para isso, para a gente ter essa troca, para trazer informação fidedigna, de qualidade para os nossos seguidores, para tanta gente que carece de informação, né, doutor Fernando? Para a gente desconstruir preconceitos também, desconstruir estigmas. Porque, infelizmente, os estigmas sobre as doenças psiquiátricas ainda é muito forte. Isso tem melhorado, mas infelizmente... Essa semana teve até uma polêmica, né, da letra de uma música. Eu coloquei aqui no Instagram uma postagem a respeito que deu uma bombada. Eu vi que o pessoal tinha muito interesse. O que me motivou, deixa eu até ver aqui. Está travado o meu. Eu escrevi até um roteiro que eu vou gravar hoje ainda, depois dessa live, eu vou gravar para pôr no meu canal do YouTube, falando sobre isso, né? Que teve uma dupla sertaneja famosa que fez uma música falando atrocidades do transtorno de personalidade borderline. Exatamente. Não, falou que não precisava nem CRM para dar o diagnóstico. Não, as atrocidades sem fim, aquela metralhadora de besteira, aquela letra lá. Para dar o diagnóstico. Não, um horror. Lamentável, né? Porque o que a gente faz o nosso trabalho também é tentar desconstruir tanto preconceito. Eu acho que isso é um desserviço para a população, porque aumenta a resistência na busca de tratamento. Sim. A pessoa tem vergonha. Exato. É um belo serviço, porque e pior é que dá trabalho, dá raiva. É o tipo de vídeo que a gente não queria estar fazendo, não queria precisar fazer. Já saiu até do ar, sabia? Elas tiraram a música.
Então, eu até vou comentar, até no meu roteiro eu coloquei lá, vou comentar isso no vídeo. Quem quiser está convidado a ver depois. Porque foi assim, né? Lançaram o vídeo, depois de um tempo, dobraram a aposta. Falaram assim: tô vendo aí muita gente tentando cancelar, mas a gente está aqui trabalhando enquanto vocês cancelam e eu vou. E logo mais, novas polêmicas aí. Exatamente. Aí, logo em seguida, tiraram o vídeo do ar, se arrependeram. Aí eu pensei que ironia, né? Porque na letra da música falaram tanto de instabilidade, eu nunca segui, eu não conhecia essas cantoras, mas por 2 dias que eu acompanhei o trabalho da equipe delas, elas tiveram um comportamento bastante errático, né? Eu pensei assim, poxa, ficou bem irônico isso, né? Então, mas tudo bem. Tomara que tenham aprendido, tomara que tenham tomado consciência, né? Às vezes é no susto que se aprende mesmo e tá bem, segue a vida, né? Segue a É vida. verdade. Eu fui pegar meu livrinho, apesar de você não estar me vendo, olha, mas está aqui meu livro e aqui o autógrafo da Adriana e o seu. Pô, eu fico feliz, eu não estou vendo, gente, Pois é, para o foi pessoal que está acompanhando. setembro de 2023, ó. Setembro de 2023, É, 2 anos. Né? Foi no lançamento dele. Foi no lançamento, que ano passado no IPQ eu dei uma outra palestra, esse aí foi o lançamento, foi bem legal, deu uma bombada lá, né? Vamos entrar de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai estar lá, vou te conhecer pessoalmente, vai ser um prazer. Mas você é de São Paulo, Luciano? Não, eu sou goiana que moro no Rio de Janeiro. Ah, tá, por isso, que os psicólogos de São Paulo, muitos vão lá no IPQ Portas Abertas. Muitos, é. Nossa. Mas a gente sai do Rio e vai para o IPQ, não tem problema. Não, mas em setembro a gente vai, né, Márcia? Se Deus quiser, todo ano. Isso. Ah, legal. Aí passa lá para me encontra lá, manda mensagem para a gente se encontrar lá, tomar um café. Tá bom, combinado. Eu quero muito agradecer a sua presença, tá? Foi incrível ter a sua colaboração aqui no nosso Bipopapo, né, Márcia? Foi. Agradeço imensamente. Uma honra ter você aqui, doutor Fernando. Não, que é isso, por favor, não, desse jeito não. E eu estou à disposição sempre que vocês quiserem, tá? Porque esse trabalho tem que ser um trabalho contínuo de conscientização. Então, contem comigo para isso. Eu que fico agradecido pelo convite e por vocês prestigiarem tanto o meu trabalho também. Gosto muito. Tá bom, muito obrigada, tá? A gente agradece muito de coração, tá, doutor Fernando? Obrigado. Vou mandar uma caneca pro doutor Fernando do nosso... Você não está vendo a caneca. Mas não estou vendo, e agora? Pois é. Mas agora eu vou dar um print e vou fazer uma foto nossa e vou te marcar, aí você vai ver, tá bom? Ah, legal. Tá bom, então, doutor Fernando. Obrigada. Você vai ganhar a caneca do Bipopapo, hein? Os psiquiatras que já participaram, todos já ganharam. E aí a hora que eu ganhar, eu vou tirar uma foto com ela e postar também, marcar vocês, tá bom? Exatamente. Tá bom, então. Gente, beijo, muito obrigada, tá? Boa noite. Tchau. Valeu. Até o próximo Tchau, tchau. papo. Tchau. Tchau.